Eu, na verdade, nunca tinha ouvido falar sobre a Ordem Rosa Cruz, mas um dia, na revista Planeta, eu vi uma reportagem até sobre os símbolos secretos Rosa Cruz, e me interessei. Uma semana depois, eu ia para o meu trabalho, e no ônibus, e uma loura, aliás, muito bonita, perto de mim. Eu dei uma olhada para ela. E como naquela época existia pudor, ela olhou e eu fiquei morto de vergonha pelo fato de ter olhado para ela. E foi continuou. Quando ela desceu, pegou e me deu um livro. Era o Domínio da Vida. Eu preenchi e mandei para a ordem. E ingressei dessa forma. Até hoje sou muito grato a ela, essa pessoa. Nunca a vi, não faço nem ideia de quem seja. Ainda hoje, nas minhas meditações, eu me lembro dela e faço minhas vibrações de gratidão para ela. Vim para a loja como antigamente. Assim que recebi o primeiro pacote, já vinha a instrução de onde era a loja. Eu morava aqui pertinho e vim num dia de sábado. Eu e outro amigo meu, só que ele fazia engenharia e eu psicologia, e ele também mais ou menos recebeu no mesmo dia. E nós viemos juntos e assistimos à convocação. No primeiro momento, assustamos com aquilo tudo, principalmente com sons vocálicos. Os sons vocálicos zoou, até hoje me deixa assim, que quando eu vi, a gente até pensou assim, rapaz, que negócio é esse? Que negócio é esse cavalos, negócio de zoa aqui dentro aqui? Mas que não havia nenhuma explicação sobre o que era isso. Foi dessa forma que eu ingressei na ordem. A Columba é talvez o ser o oficial, não é oficial, ela é um oficial, Rosa Cruz. Mas ela é o ser mais misterioso que tem dentro do templo. Por que é misterioso? Porque as funções, é belíssimo o trabalho da Columba, mas a gente também tem que ver por trás dos véus. A gente não pode simplesmente ver o trabalho de todos os oficiais, inclusive, sob a ótica objetiva, a ótica emocional. É muito bonito o trabalho da Columba, ela simboliza a pureza. Mas o que é pureza? Né? O que é pureza? É complicado você falar sobre algo que é tão elevado, tão sublime, que foge à nossa concepção, foge ao alcance da nossa dualidade. A gente quer e precisa, na verdade, sempre dualizar as coisas, sempre dividir entre bem e mal, certo e errado, o que está certo, o que está errado, eu estou certo, fulano está errado. A Columba é talvez o único oficial no templo que esteja fora desse círculo, dessa dualidade. Tanto é que ela, não digo que ela está fora do âmbito dos oficiais, mas ela tem uma estação que geograficamente não tem muito... ela tem uma posição geográfica localizável, mas ela não está nem no leste, nem no oeste, nem no sul, nem no norte. Ela está ali num lugar que lhe é próprio. Ela está junto do mestre. Ela está guardando uma coisa, está guardando uma chama, que é a chama da presença. Então, a Columba, ela simboliza tudo aquilo que nós somos na verdade, com V maiúsculo. Quando o nosso ser, como substantivo e como verbo, se desvela, os véus são tirados, o que resta é a Columba. O que resta é essa pureza cósmica que nós não conseguimos conceber, porque está fora do nosso âmbito, né? Tem uma folha de grama conceber o plano humano, por exemplo, né? Quer dizer, vamos dar uma missão para uma bactéria. Guardadas as proporções, é como se eu vou exagerar nas tintas agora, uma bactéria tentasse, vamos agora estudar, um grupo de bactérias, vamos estudar agora um livro do Stephen Hawking. Pronto. Guardadas as proporções, exagerando, é mais ou menos isso. E ela está presente, ou seja, ela está ao nosso alcance, simbolicamente falando. Ela representa aquilo que a Columba representa, está à nossa frente. É nosso esforço desvelarmos isso, é nosso esforço, mais que compreendermos, sentirmos o que a Columba é, o que a Columba representa. A Columba somos nós mesmos, com uma forma de natureza de tal magnitude, de tal transcendência, que
A presença da columba é o risco que nós temos de nos cegarmos com a luz que ela protege, que ela vela, pela qual ela vela. Não sei, o que eu falei agora é meio maluco assim, mas enfim. Um dado só, parece que a Ordem Rosa Cruz da Morte hoje é a única ordem em todo o mundo, eu não sei, que mantém essa tradição de uma jovem com certas características que representa uma veladora da chama, uma guardiã da chama, a chama da presença. Existe um sinal de que a columba tocou o teu coração, que eu já percebi em vários organismos afiliados, várias atividades, convenções, tudo. Pode parecer uma besteira o que eu vou dizer, mas se alguém quiser fazer experiências aí com o decorrer do tempo, é quando a columba entra, que vai fazer aquele rito sagrado dela, que é belíssimo, o capelão começa a falar uma coisa, a fala do capelão e o trabalho da columba estão intimamente relacionados, são inseparáveis. A fala da columba sem a fala do capelão sem o trabalho da columba não tem sentido e vice-versa, tá? A experiência é o seguinte, quando a columba entra no templo, qualquer que seja o templo, e começa a fazer o trabalho, ou você tem muita vontade de chorar, ou você chora de verdade. Esse é um sinal que a columba tocou você. E aí é teu dever se relacionar com esse sentimento. E outra dica, esse sentimento continua após a convocação. Nós temos que chegar, isso é também uma opinião minha, ao ponto de vermos columba em cada ser humano que a gente cruzar. Ali está uma columba, ali está outra, ali está outra. São guardiães de uma chama que está dentro deles mesmos e está dentro da gente. Essa é a função da columba. Despertar isso na gente, esse sentimento de ver columbas em cada ser humano. Na verdade, cá entre nós, que ninguém nos ouça, eu tenho a impressão que é em cada ser vivo. Porque cada ser vivo traz dentro de si essa presença luminosa que ela pode ser temporariamente apagada, mas que através, quando então ela retorna ao seio de onde veio, mas que ela pode ser resgatada, pode ser acesa. Enfim. Todos nós temos os 4 elementos presentes na gente. E às vezes, no mapa astral, alguns aparecem mais do que outros. Mas com o fogo, várias coisas na minha vida, o fogo esteve presente. Sendo columba e carregando a chama, sendo guardiã da chama. Na minha escola, teve o ritual do acendimento da fogueira, que, voltando ao assunto da espiritualidade, me ajuda muito a perceber coisas que acontecem, que eu consigo me aprofundar nelas. Eu tenho a oportunidade de fazer com que aquilo que já é algo bom se torne mais intenso. Eu classifico assim, não um ensinamento próprio, mas uma série de ensinamentos
principalmente que temos no átrio e outros graus, eu notei a diferença de meu comportamento, de minha visão das coisas, das pessoas e minha maneira de resolver certas situações. E às vezes eu até sorrio porque eu sei que foi o meu engrandecimento na Ordem Rosa Cruz que me deixou assim. Tá. Eu sempre ouvi as pessoas falando na loja que a iniciação do primeiro grau era a mais bonita, era a mais esperada. Isso criou uma expectativa lá em cima, né? Então eu acho que os 2 dias que antecederam a iniciação do primeiro grau, eu estava bem nervosa. E eu me lembro de voltar nas minhas monografias todas, assim, tensa, querendo ler para ver será que eu estou digna de entrar, de fazer a iniciação? Mas a experiência de estar, né, uma noite inteira dentro da loja, no ambiente onde a força da egrégora é muito presente, foi muito especial. Obviamente eu não posso falar sobre o que acontece na iniciação, mas ela traz para você um sentimento de que você, de fato, cruzou uma linha e que você avançou nesse processo de domínio da vida e de aprimoramento individual. É realmente o cruzar de uma linha, o cruzar de um antes e um depois. Tem 2 anos que eu frequento a loja Recife, desde que eu comecei a estudar, enfim, a conhecer a ordem e me filiar à ordem. E o fato de que a iniciação à loja é uma iniciação que ela é menos comentada, ela né, menos popular que a iniciação do primeiro grau, talvez o choque tenha sido maior, assim. Eu sei que a iniciação ao primeiro grau ela é muito bonita, mas a iniciação à loja para mim foi emocionante. É uma sensação de pertencimento, de força e de entender que você faz parte daquela célula. Acho que de todas as iniciações que eu passei, de todas as atividades que eu vivi, foi a mais emocionante na ordem. A iniciação à loja, ela coloca você no colo, no seio da fraternidade. E ela é sua mensagem de boas-vindas. Então, ela foi uma iniciação que eu me emocionei muito e que eu me emociono quando eu penso nela, ainda hoje. E eu acho que isso vai reverberar por algum tempo ainda. Eu não sei se eu poderia dizer que eu sou suspeito para falar, porque todo mundo que sentar aqui vai ser suspeito para falar. A energia que a egrégora emana ela é fantástica. Queira você ter condições de percebê-la ou não. Ela chega a ser sutil o suficiente a ponto de não interferir na sua caminhada, por assim dizer, mas forte o suficiente para te orientar. Eu acho que inúmeras vezes, quando a gente fala de usar a intuição para isso, a intuição para aquilo, quando a gente está fora ou dentro da egrégora, a gente percebe que a ação dela
no dia a dia ela se torna forte o suficiente quando a gente está orientado de acordo com os princípios Rosacruzes, por assim dizer. Não só de ética, mas da decisão de se autoconhecer, da decisão de se tomar consciência daquilo que você é. E quando você está alinhado com esses princípios, você percebe a energia fluindo dessa egrégora, né? O conjunto do pensamento das pessoas que compõem essa egrégora, ela se torna muito forte. Então, enfim, ajudando você em inúmeras situações. Eu não sei se poderia listar várias, mas seja na decisão numa escolha importante para um emprego, ou numa decisão importante no negócio, ou a melhor hora de você se relacionar com sua esposa, com seus filhos. Quantas vezes eu já me peguei, às vezes, sem resposta nenhuma e ansioso para tomar uma decisão, quando do nada vem um estalo e simplesmente uma orientação para que eu tomasse um caminho diferente. E quando eu junto esses pedaços de momento, eu vejo que se eu estivesse utilizando somente o conhecimento ou a experiência que eu tivesse na minha vida, provavelmente eu iria falhar em muitas vezes dele. Então é nesse momento que eu consigo enxergar ou sentir a energia da egrégora funcionando, porque todas as vezes que eu me permiti estar em harmonia com esses princípios, que não são dogmas, que não são regras rígidas que você tem que seguir, mas princípios muito mais além muito mais sublimes do que conceitos éticos, você percebe a fluidez que essa energia circunda e que flui através de você. Então isso permite com que sua vida se torne de alguma forma mais suave, mais simples e menos dolorosa, apesar das dificuldades que a gente encontra no dia a dia.